Olá, tudo bem? Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o professor Vitor Pinho, ensino gestão do conhecimento, e nesse vídeo eu vou falar sobre aptidão estratégica. Será que você é uma pessoa estratégica? Você se considera uma pessoa capaz de utilizar a sua inteligência para alcançar os seus objetivos de forma consciente? Estou te perguntando isso porque é frequente, né, nos eventos onde eu estou, quando começa aquele assunto de professor Vitor, o que é que você gosta de ler, né? Qual é o livro que você está lendo nesse momento? E quando eu comento alguma coisa sobre estratégia, as pessoas falam, não, mas eu sou uma pessoa muito estratégica, né? Porque eu sou assim, assim, assado. E na maioria das vezes eu não concordo muito com a definição da pessoa sobre o que é ser uma pessoa estratégica, evidentemente considerando que a literatura que trata sobre o assunto da estratégia considera como sendo uma pessoa estrategista, né? Com base principalmente nos grandes generais da história, nas pessoas que obtiveram grandes vitórias aí ao longo da história da humanidade. Então, como é que vai funcionar esse vídeo? Eu vou mostrar aqui para você 4 perfis de pessoas que, segundo uma teoria muito famosa de um cientista, um PhD em psicologia, né, ele determinou que todos nós nascemos, já somos naturalmente inclinados para ter um desses 4 perfis. E eu vou mostrar para você depois qual é o perfil, que é um perfil inclusive muito raro de pessoa que é a pessoa literalmente, né, a pessoa estrategista, considerada genuinamente como um estrategista. Então seja sincero aí ou sincera, veja a descrição que eu vou dar desses perfis e aí, olha só, você vai anotar o número do seu perfil, porque no final do vídeo eu vou dizer para você aí o que é que você precisa fazer para desenvolver e se tornar uma pessoa estratégica segundo essas teorias, tá bom? E qual é a importância desse vídeo? Porque você já sabe que não adianta trabalhar duro, não adianta, você não vai conseguir desenvolver o seu propósito de vida, né? O seu Ikigai. Eu já falei aqui em outros vídeos a importância e como você descobre o seu propósito, tá? Mas o fato é que não adianta você descobrir o seu propósito se você não tem estratégia para fazer com que o seu propósito aí de fato se desenvolva e você obtenha sucesso, tá? Então grava isso. Trabalho duro não é suficiente. Você precisa, em primeiro lugar, de um propósito e, segundo, de uma estratégia para viver dentro desse propósito, ok? Então vamos lá. Eu vou começar aqui pelo primeiro perfil, que é o perfil das pessoas extremamente focadas nos seus objetivos, tá? Então tem gente que tem um foco incrível em qualquer objetivo, são pessoas que partem para a ação, são pessoas que elas não gostam de muito mimimi, né? São pessoas que não têm dificuldade de botar a mão na massa, de começar a fazer acontecer, né? São pessoas que no momento ali, ó, em que está todo mundo naquela confusão, está todo mundo decidindo, vamos supor, né? As pessoas querem fazer um churrasco, e aí faz, não faz, quanto compra de carne, quanto compra de cerveja, a pessoa que é focada no objetivo, ela simplesmente toma a frente. Então, naturalmente, ela se torna ali uma líder na situação. É uma pessoa que não tem problemas nenhum problema, né, em expor a sua opinião, ainda que isso cause algum conflito, tá? Então são pessoas focadas no objetivo. O que importa é que a gente chegue no melhor, né? O nosso objetivo é esse. Então eu vou dar a minha opinião, mesmo que essa opinião aí incomode algumas pessoas, né? Mas o que importa é que a gente chegue no nosso objetivo, tá bom? Então esse é o primeiro perfil. Então, se esse foi, você se identifica muito com esse perfil, então já anota aí o número 1, mas conheça os outros perfis para você ter certeza, né, que esse é o perfil que mais se adequa a você, tá bom? Então vamos ver aqui o perfil número 2, que é o perfil das pessoas que têm soluções criativas. São as pessoas que elas pensam fora da caixa. Essas pessoas têm uma capacidade muito grande de encontrar soluções que ninguém mais enxerga. São pessoas que têm imaginação, são pessoas que têm ideias o tempo inteiro. Essas pessoas parecem que são uma fábrica de ideias, essas pessoas são visionárias. Elas olham, se você olhar nessa imagem aí, ó, elas já estão olhando a montanha lá atrás, não estão só olhando essas pedras aqui na frente, né? São pessoas que conseguem até imaginar o que é que pode ser feito para chegar até aquela montanha, são pessoas que viajam legal ali, que conseguem colocar a mentalidade num outro nível que as pessoas geralmente não conseguem ver, né? Então são pessoas que geralmente, inclusive, influenciam as outras pessoas no sentido de motivar, né? Porque essas pessoas são otimistas, essas pessoas sempre trazem ideias
possibilidades, olha só quanta coisa a gente pode fazer, olha só, vamos lá, gente. Essas pessoas, quando são boas comunicadoras, geralmente essas pessoas têm facilidade para se comunicar, né? Às vezes até são pessoas que falam bem, mas às vezes falam até rápido demais, porque o pensamento é muito acelerado. Então essas pessoas, se tiverem um pouquinho de treino na área de oratória, vão ser excelentes oradores, tá certo? Então esse é o grupo 2. Se você se identifica com isso, com criatividade, você gosta de coisas novas, de mudança, você tem várias ideias interessantes, então guarda aí esse número, tá? Guarda que é o número 2, o seu perfil. Ok? O terceiro perfil que a gente vai ver aqui, ó, é o perfil das pessoas que têm a capacidade de ter calma antes de agir. São pessoas extremamente observadoras, tá? São pessoas que gostam de observar o cenário, são pessoas que são um pouco mais caladas, né? São pessoas que gostam muito de planejar. Quando as pessoas estão afoitas ao seu redor, as pessoas falam, peraí, gente, calma, não é assim. Não é mudando, não é fazendo as coisas de qualquer jeito. Vamos analisar antes de agir, né? Vamos ter calma, não precisa ter pressa para sair fazendo as coisas. Então você é a pessoa que sabe muito bem observar antes de agir. Você é observadora, você tá ali, ó, enquanto tá todo mundo falando, tá todo mundo agindo, você tá aqui na festa, tá ali no seu canto, você não gosta de aparecer muito, sabe? Você tá ali ó, observando como é que as coisas funcionam, quem é quem, né? Como é que as pessoas estão agindo, quase que você passa até imperceptível em alguns momentos. Você nunca procura atenção para si mesmo ou para si mesma, né? Então, esse é o perfil número 3. Então, finalmente aqui, ó, nós vamos passar para o perfil número 4, que é o perfil da pessoa perfeccionista. Então, a pessoa perfeccionista, ela tem uma característica que ela consegue ver onde está o problema. Então ninguém, às vezes as pessoas, está todo mundo ali achando que está tudo certo, essa pessoa perfeccionista, ela olha, não, peraí, isso aí tem uma grande chance de dar errado, amigo. Então se você fizer aí, ó, você vai se dar mal. Então essa pessoa que é perfeccionista, ela tem a capacidade de ver antever o erro, né? De prever o que pode dar errado. Então, é uma pessoa também que ela gosta de que tudo esteja normalizado ali, tudo esteja bem organizado. É uma pessoa que gosta de organização. É a pessoa que traz organização, que organiza as coisas, né? É uma pessoa muito analítica. Ela consegue olhar para um conjunto de informações e ver assim, ó, peraí, tem alguma coisa aqui que não bate. Tem alguma coisa aqui que está estranha. A pessoa que consegue detectar qualquer desvio do que era para ser, né? Então é uma mentalidade muito detalhista. São pessoas detalhistas, ok? Então com qual desses perfis você se identificou mais? Eu acabei de mostrar aqui para você, tá? Eu acabei de mostrar para você foi a teoria de um camarada aqui, ó, chamado William Marston. Esse cara, ele é muito interessante, é uma figura muito exótica. E o William Marston, para você ter uma ideia, ele foi o criador do personagem Mulher Maravilha. Olha só que interessante. Ele também, que foi um PhD em psicologia, ele também criou o primeiro detector de mentira da história, né? Ele até tentou introduzir essa tecnologia nos tribunais. Ele era um cara bem exótico, ele era casado com 2 mulheres, ele era poligâmico e ele desenvolveu essa teoria que você acabou de ver aí, tá? Se chama teoria DISC, é uma teoria que diz que todos nós temos a predominância de algum desses perfis. E aí, qual foi o seu perfil, tá bom? Então eu vou fazer uma pergunta aqui para você, agora que você já definiu, qual será que é o perfil estrategista desses 4 que eu acabei de falar aí. E a resposta, cara, eu vou te dar o seguinte, essa imagem que você está vendo aí, essa pintura, é de um cara chamado Alexandre Magno, né, também conhecido como Alexandre o Grande, que na minha opinião foi um dos maiores estrategistas de todos os tempos, e o Alexandre o Grande ele nunca perdeu uma única batalha sequer, tá? Ele ganhou tudo e com apenas 30 anos ele já era dono da porra toda lá na Europa, tá? Na Europa e parte da Ásia aqui ocidental, ele já tinha conquistado tudo e morreu de uma enfermidade. Ele não morreu numa batalha, ele morreu de uma doença que ele teve. E sabe qual era o perfil do Alexandre o Grande? Ele era os 4 perfis ao mesmo tempo. E aqui eu te explico o que é uma pessoa estrategista. Todos esses 4 perfis aqui que eu falei para você aqui tem elementos importantes para a estratégia. O problema é que a maioria de nós, né, nós
temos apenas um fator importante, nós não temos os outros 3. Algumas pessoas, naturalmente, já têm até 2 desses perfis desenvolvidos, tá? Já tem aí vários estudos que mostram que pessoas têm até 2 e já são pessoas até um pouco mais, assim, já estão no meio do caminho para se tornarem pessoas estrategistas. Então, o que é que preciso fazer? Você precisa de treinamento, você precisa treinar a si mesmo, você precisa entender o que falta em você e você precisa buscar desenvolver isso. O Alexandre o Grande, por exemplo, ele foi treinado por ninguém mais, ninguém menos que Aristóteles. O Aristóteles, que foi um aluno do Platão, que por sua vez foi um aluno do Sócrates. Então, o Alexandre o Grande, ele foi treinado para se tornar, ele também foi treinado pelo pai dele, né, o Filipe da Macedônia, para se tornar, aí na minha opinião, um dos maiores estrategistas da história. Um dos maiores ele é, né, mas na minha opinião ele é o maior estrategista da história, tá certo? Então agora, se você assistiu até aqui, eu vou dizer o seguinte, de acordo com o perfil que você escolheu aí, eu vou mostrar para você o que é que você precisa desenvolver, né? O que provavelmente é o seu ponto fraco. Tá tudo bem, não tem problema nenhum. Você ter um perfil já é uma coisa boa, desde que você identifica qual é o seu ponto forte e agora você conhecendo o seu principal ponto fraco, né? Você vai resolver isso e tentar desenvolver as outras qualidades que você viu aqui no vídeo, tá? Então, se você falou aí que era do tipo 1 aí, né? Você tem uma orientação para o foco, significa que você tem um problema que você não para analisar. Você é uma pessoa muito orientada para a ação, você é muito impulsivo ou impulsiva. Você é uma pessoa impulsiva, né? Então você não vai querer parar para analisar, para fazer um planejamento quando for necessário, né? Então você vai partir logo para a ação e isso te faz, né, às vezes te distancia de ser uma pessoa realmente estratégica, apesar disso, sim, em várias situações, gerar um bom resultado. Então você é essa pessoa, você admite que você é uma pessoa impulsiva, que você não reflete o suficiente. Se você disse que é a pessoa 2, aquela que é a pessoa que é criativa, né, você tem muitas ideias, isso tem um problema, você tem falta de foco. Você tem ideias fora da caixa, mas também, como você tem muito boas ideias, você não consegue escolher uma delas e ir ali até o final para fazer com que aquilo ali de fato se transforme em vitórias, né, em batalhas vencidas. Então você muda muito o foco, precisa prestar atenção nisso. Então aí você precisa um pouco da característica do perfil número 1, que é o perfil, na verdade, chamado de dominante, né? E esse perfil aqui da pessoa criativa é chamado de perfil dos influentes, que inclusive é o meu perfil natural, né? Eu sou muito de ter ideias, mas acaba que às vezes, se você é como eu, às vezes a gente acaba se perdendo um pouco, tá certo? Se você for o perfil número 3, que é a pessoa observadora, geralmente esse perfil de pessoas aí são pessoas que não gostam muito de mudança, né? Então isso é complicado no mundo que a gente vive hoje. Então são pessoas que às vezes falta até um pouco de ação. Então você precisa valorizar essa sua habilidade de observar, de ser bom ouvinte, né? De escutar as pessoas, mas por outro lado também você precisa desenvolver um pouco mais de ação, tá certo? E finalmente, se você é do tipo 4, da pessoa que consegue enxergar aquilo que está errado, né? Você consegue ver, visualizar logo o erro. Vou deixar aqui os 4 para você visualizar aqui na tela, tá? Você tem um problema que você pode ficar muito paralisado ou paralisada analisando, né? Porque toda hora você encontra um problema. Ah, mas se eu fizer isso aqui, vai ter o outro problema aqui. Ah, mas esse outro problema aqui. Ah, e aí quando você vê, você já está em círculos. O seu pensamento já está te sufocando porque você analisa demais, você se incomoda demais pelos problemas. Por isso que dizem que perfeccionismo é antiprodutivo, que as pessoas perfeccionistas tendem a sofrer de uma coisa, de um fenômeno chamado de paralisia da análise. Tá bom? Então eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, eu te convido para deixar o like, para se inscrever no canal e para deixar nos comentários aí, eu vou deixar um desafio. Você conhece alguém que seja enquadrado em um desses 4 perfis? Você conhece uma pessoa famosa que você possa dar o exemplo, ou então uma pessoa que você considere aí um grande estrategista? É o desafio para você aqui nesse vídeo, tá bom? Então eu fico por aqui, deixo um grande abraço para você e até a próxima.